tudo é relativo, ou a verdade depende da perspectiva daquele que fala, ou não existe esse negócio de verdade. Essas são frases que talvez você tenha escutado, assim como eu, da boca de diversas pessoas, em diversas circunstâncias, e devemos convir que, na nossa atual geração, na geração dos jovens adultos de hoje, das pessoas que ganham voz no nosso mundo atual, esse é o tipo de postura intelectual e de fala que tem se propagado bastante. O único problema com ela é que se nós, objetivamente, considerarmos todas essas falas como verdadeiras, ou se nós inclinarmos a nossa opinião na direção delas, automaticamente as mesmas falas tornam-se falsas. Porque, de maneira muito simples, a nível lógico, se você diz que a verdade não existe e considera essa fala como verdade, significa automaticamente que alguma verdade existe e que a verdade não existe é uma frase falsa. Mas hoje nós não vamos ficar no entendimento raso dessas frases simples e até mesmo cotidianas do nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto mais complexo, mais profundo, mais importante e que exigirá de você certa atenção. É verdade que existe um relativo aspecto na realidade, como também é verdade que existe um aspecto absoluto da mesma realidade, e é necessário considerar a realidade como um todo sobre essas duas perspectivas, ou então nós a consideraremos apenas a nível parcial e aí realizaremos juízos e pensaremos a respeito dela de maneira errônea. Afirmar que a verdade é relativa é um erro, mas também afirmar que só existem verdades absolutas no universo em que vivemos, principalmente considerando as mudanças que nos cercam, também parece ser um erro. Para que você entenda com clareza o que é que nós falamos quando nos referimos à relativização da verdade, nós daremos aqui um exemplo pautado numa escola de psicologia alemã e que aparentemente será estranho na primeira audição, mas eu garanto que, com o passar do tempo, todos irão compreender. Trata-se de um exemplo que refere-se à realidade física, à realidade material. E a partir desse exemplo, a partir dessa visão que até mesmo uma criança pode ter, nós conseguimos ver com bastante clareza quais são os fenômenos mentais que ocorrem conosco quando ficamos nessa relativa confusão entre afirmar que tudo é relativo ou que tudo é absoluto. Tal escola de psicologia chama-se psicologia da forma, ou, na própria expressão alemã, Gestalt. O nome alemão Gestalt tem várias traduções possíveis, dentre elas forma, padrão ou configuração. E a psicologia da forma, padrão ou configuração, a psicologia Gestalt, afirmava lá no início do século XX que nós, seres humanos, não apenas identificamos as realidades individuais em cada uma das coisas que percebemos a nível sensorial, com a nossa visão, audição, tato e etc. Na verdade, se dizia que nós, seres humanos, percebemos, além dos atributos individuais das coisas, certas configurações, certos padrões sensoriais que unem todas essas características individuais e que de algum modo nos fazem confundir, até mesmo a nível sensorial, o que é uma coisa ou outra. Para que tudo fique mais claro, basta que você vá ao Google Imagens e digite a palavra Gestalt. Lá aparecerão diversos exemplos visuais do que é que essa psicologia propõe na prática. Existem diversas imagens que conhecemos e que, para metade de nós, representam uma coisa inicialmente, enquanto que para a outra metade representam uma outra coisa. Como é possível que um mesmo desenho aparente ser um coelho para muitas pessoas e para outras tantas pareça ser um pato? Como é possível que outro desenho pareça ser uma mulher velha, mas para outras pessoas pareça ser uma mulher jovem? Pois bem, pautados nesses desenhos, nessas gravuras, pelo menos a nível inicial, podemos identificar qual é a teoria da Gestalt, que afirma justamente que, além dos atributos individuais das coisas que sentimos, nós também sentimos certos padrões que estão presentes nelas e que nos fazem identificar as coisas a nível sensorial de maneira distinta a muitos de nossos semelhantes. Talvez você se pergunte, mas o que a psicologia da forma tem a ver com a discussão a respeito da relativização da verdade? Pautados nesse núcleo essencial do que propõe a psicologia da forma, nós devemos olhar agora para um dos maiores autores, um dos maiores filósofos do século XX, chamado Edmund Husserl.
Edmund Husserl foi um dos grandes representantes da fenomenologia no início do século XX. Inclusive, por muitos autores, é considerado como o pai da fenomenologia. Se você não sabe o que é fenomenologia, não tem problema. Basta que você saiba o que Edmund Husserl propôs com relação à psicologia da forma, que eu acredito que você já sabe o que é agora. Ao analisar o que a psicologia Gestalt propunha, dizendo que nós identificamos, além dos fatores individuais, realidades configuradas, realidades formais mais amplas a respeito dos corpos, das coisas físicas, Edmund Husserl propôs uma teoria bastante original e que, de certo modo, deu um avanço àquilo que propunha a psicologia Gestalt. Aparentemente, a fala de Husserl pareceu se contrapor com a proposta inicial, mas trata-se apenas de uma clarificação filosófica necessária para que saibamos não só do que se trata esse fenômeno físico que é a Gestalt, mas também para que nós percebamos e identifiquemos com clareza onde é que se posiciona a verdade e o que é a verdade nessa consideração. A grande pergunta filosófica levantada pela Gestalt e respondida por Husserl é a seguinte: como é possível haver uma verdade objetiva nas coisas se, quando nós observamos uma mesma realidade, nós podemos julgá-la de um modo completamente diferente do outro? E Edmund Husserl dá o primeiro passo na sua explicação filosófica, aqui de maneira resumida, evidente, dizendo que tudo aquilo que observamos nas realidades configuradas, formais e padronizadas que de fato percebemos, não pertence à subjetividade de cada um de nós, mas sim àquilo que o próprio objeto apresenta para nós. Aqui, numa distinção filosófica, é necessário que você compreenda com clareza qual a diferença entre um objeto exterior a você, entre aquilo que você conhece, sente e percebe do lado de fora, e aquilo que é a sua subjetividade, aquilo que é você enquanto sujeito. Em outras palavras, Husserl propunha que o fenômeno, o efeito Gestalt, não é uma realidade que ocorre dentro da mente dos indivíduos, de modo que não haja uma verdade objetiva captada pelas pessoas. Ele dizia, na verdade, que esse efeito, o efeito Gestalt, ocorre no objeto, ou seja, o próprio objeto não muda, mas ele é proposto de tal modo a gerar possíveis interpretações diferentes acerca dele. É por isso que é possível observar um mesmo desenho e pensar que ali há uma lebre, enquanto o seu irmão pensa que há um pato. Realidades tão diferentes para dois sujeitos diferentes não o são porque cada subjetividade interpreta aquela mesma realidade de um modo diferente e, portanto, existem múltiplas verdades, mas sim porque o próprio objeto é apresentado de maneira ambígua, de maneira que possa ser interpretado e visto de diferentes modos. Uma das provas disso é que, no efeito Gestalt, se o indivíduo que interpreta uma imagem a partir de um certo aspecto, a partir de uma certa forma, configuração ou padrão, faz um relativo esforço, é possível que ele consiga observar naquele mesmo desenho uma outra configuração, uma outra forma, um outro padrão. Sendo assim, diversas são as representações que ocorrem dentro dos sujeitos, mas o objeto, que é ambíguo, que é múltiplo e que possibilita diversas interpretações, permanece exatamente o mesmo. E, meus amigos, o exemplo da Gestalt é aqui perfeito para nós, porque é uma realidade simples, assim como um desenho que é feito num papel. É possível que você pegue uma caneta e um papel e apresente ao seu amigo um desenho, um rabisco qualquer. E é também possível que, se você apresentar esse mesmo desenho para muitas pessoas, além daquele seu primeiro amigo, não só ele terá uma perspectiva do desenho, como cada uma das outras pessoas que observarem o mesmo rabisco irão pensar que aquilo é uma coisa diferente. Quantos de nós, quando éramos crianças, não fizemos desenhos nos papéis e, felizes da vida, apresentávamos para os adultos e os adultos simplesmente não entendiam o que era aquilo, diziam, olha, o que é isso daí? Isso daí é uma casa? Quando na verdade você tinha desenhado, sei lá, um carro. E a explicação de Husserl é pertinente, tremendamente relevante para nós, principalmente no tema sobre a relativização da verdade. Porque essa é a prova de que a relativização da verdade é uma realidade que é possibilitada por realidades que aparecem para nós de diferentes modos. Mas isso não quer dizer que existem muitas verdades que podem ser alcançadas
e diferentes verdades principalmente, por diferentes indivíduos. É verdade sim que existem múltiplas realidades verossímeis, verdadeiras na realidade, e que isso se apresenta a nós de maneiras distintas. Mas não é verdade que existem diferentes verdades a nível de que uma verdade anule a outra. Ou seja, não é possível que exista alguma verdade e que não exista nenhuma verdade, isso ao mesmo tempo. Essa, na área da filosofia, é uma explicação que pertence à área da lógica. Eu acredito que muitos dos que assistem esse vídeo e que entendem algo de filosofia sabem que nós estamos nos referindo ao princípio da não contradição. O princípio da não contradição propõe, a nível lógico, que não é possível que duas realidades sejam exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Em outras palavras, não é possível que duas realidades antagônicas, que têm conflito uma com a outra, possam coexistir simultaneamente sob o mesmo aspecto, sob as mesmas circunstâncias e etc. É possível sim que diferentes realidades, com diferentes aspectos, coexistam, mas em realidades diferentes, em partes diferentes do mundo. Mas não é possível que duas coisas sejam uma só, à medida em que uma necessariamente anule a outra. Agora eu vou usar alguns termos da fenomenologia de Russell um pouco complexos, mas eu acredito que você vai entender essa parte também. Russell propôs que o conteúdo de consciência objetivo é diferente do conteúdo de consciência sensorial. Eu acredito que é fácil para você compreender isso, porque quando Russell se refere ao conteúdo de consciência, ele se refere justamente aos fenômenos internos que ocorrem dentro da mente humana. E dentro da nossa mente existe um conteúdo de consciência objetivo, ou seja, aquela realidade mental que nós recebemos do objeto que está fora da nossa mente, e um conteúdo de consciência sensorial, ou seja, aquilo que nós sentimos propriamente do objeto que é apresentado para nós. Eu vou dar um exemplo qualquer aqui para você perceber qual é a diferença. Perceba que quando você está jogando futebol ou assistindo alguém jogar futebol, é possível que uma bola passe rapidamente diante dos seus olhos. Nesse caso, o conteúdo de consciência objetivo que há na sua mente é a bola de futebol, mas o conteúdo de consciência sensorial que também está na sua mente pode ser talvez apenas um borrão, algo que é difícil de identificar exatamente como uma bola, de modo que você não saiba a nível sensorial qual é a marca da bola, qual é a sua aparência total e quais são as suas cores. Isso não quer dizer que, se você ver aquela mesma bola parada, o conteúdo de consciência objetivo será diferente, até porque trata-se da mesma bola, mas dessa vez você consegue observá-la enquanto conteúdo de consciência sensorial com todos os seus detalhes. Mais ainda, se você tomar a bola de futebol na mão e observar o bico da bola, qual é a marca da bola, qual é o tamanho e proporção dela, de que material é feito, você consegue identificar os diversos detalhes da bola a nível sensorial, mas em nenhum destes exemplos, nem do borrão, nem da bola parada à distância, nem nela sob as suas mãos, trata-se de um conteúdo de consciência objetivo diferente. Ou seja, a verdade de que aquela bola é um único objeto das suas diferentes percepções é única, é uma única verdade. Trata-se de um único objeto, de um único conteúdo de consciência objetivo. O que mudou foi o conteúdo de consciência sensorial. Aqui eu estou mastigando para você apenas um exemplo referente à fenomenologia para que você perceba, pela explicação de um filósofo, Edmund Husserl, que existe uma diferença física, sensorial, material próxima a nós, gritante acerca do que é a verdade a respeito das coisas e acerca daquilo que é a nossa interpretação particular sobre essa mesma verdade. E aqui nós chegamos ao ponto central desse vídeo. O que nós gostaríamos de distinguir aqui é o conceito de relatividade e o conceito de relativismo. Perceba que, de tudo o que foi dito até aqui, parece-nos possível aceitar que existem diferentes verdades de acordo com a interpretação das pessoas, mas que a verdade objetiva a respeito do mundo permanece sempre a mesma. É possível que você observe as constelações no céu e que elas lhe pareçam um certo desenho, um certo animal ou um certo objeto qualquer. E é possível que a pessoa que está ao seu lado, a uma distância de um único ombro,
consiga olhar para a mesma constelação ou para as mesmas constelações que você e julgar que ali há outros animais ou outros objetos, ou nem mesmo enxergar nada do que você vê. Isso não quer dizer que o posicionamento das constelações ou que aquilo que objetivamente se apresenta na realidade não seja uma verdade, seja uma coisa relativa. E aqui é que se apresenta a diferença entre relatividade e relativismo. A relatividade é real à medida em que nós conseguimos observar o mundo a partir de perspectivas diferentes e pontos de vistas diferentes. Mas o relativismo se refere à atribuição ao mundo concreto e exterior a nós a todas aquelas mudanças que ocorrem dentro de nós. Ou seja, o relativista é aquele que relativiza a verdade como um todo e que afirma não existir verdade em hipótese alguma, já afirmando uma espécie de verdade, e justamente porque confunde o conteúdo de consciência objetivo com o conteúdo de consciência sensorial. Eu sinto que essa explicação para algumas pessoas talvez seja difícil de digerir porque talvez estejam parcialmente contaminadas com um pensamento relativista. Sinto também que para algumas outras pessoas será mais fácil compreender o que está sendo dito aqui, até porque essa parece ser uma coisa evidente, algo que até mesmo as crianças conseguem compreender com facilidade. Afirmar que os objetos exteriores, as realidades que estão fora da nossa mente, permanecem sempre as mesmas, mas que nós temos perspectivas diferentes a respeito delas, e essa é a única parte da realidade que realmente muda, bom, isso parece ser uma coisa meio óbvia. E perceba que isso é assim, primeiramente a nível físico, ou seja, é possível que a nossa visão seja diferente sobre os objetos à medida em que você observa uma árvore, numa calçada, e pode observá-la de baixo, como pode observá-la de cima se você subir na árvore, como pode observá-la à distância, como pode observá-la próximo dela, tocando na própria árvore. Esses são diferentes modos de lidar com um único e mesmo objeto, que na verdade é uma única e mesma árvore. Mas essa não parece ser uma realidade tão óbvia para as pessoas que teimam em insistir com o pensamento relativista, teimam em posicionar-se de maneira puramente relativa diante do mundo. A verdade é que a existência real da relatividade nos faz, a nível filosófico, para entendermos o que é a verdade e a dinâmica dela com a nossa mente, nos faz perceber que não existe uma realidade puramente relativa ou puramente absoluta quando observamos essa dinâmica de mente humana e realidade exterior. É claro que existem as realidades absolutas, vamos dar um exemplo aqui, Deus. Mas tais realidades são absolutas à medida em que são absolutas em si mesmas, mas não para nós. Perceba que até mesmo Deus, na mente humana, é uma realidade relativa. Não porque ele pode existir ou não existir, porque ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso, mas porque ele pode aparecer para nós, ou, em outras palavras, ser um fenômeno mental para nós, de diferentes modos, em diferentes proporções. Pois, na verdade, quantas são as pessoas que consideram o mesmo Deus que muitos de nós adoramos e amamos como uma espécie de vilão, uma espécie de carrasco, ou uma realidade até mesmo inexistente? Isso quer dizer que Deus seja todas essas coisas ao mesmo tempo? Não. Isso quer dizer apenas que a relatividade de visões, diferentes pontos de vista, perspectivas e experiências possibilita que as realidades, até mesmo aquelas mais absolutas, como Deus, sejam observadas de maneira relativa. Isso é muito diferente do relativismo, que afirma que, já que muitas pessoas têm visões diferentes a respeito de Deus, quer dizer que Deus é tudo isso. E se algumas pessoas afirmam que ele não existe, provavelmente ele não existe. Perceba a necessidade de distinguirmos com cada vez maior clareza o que é a relatividade e o relativismo, porque quando observamos essas diferentes coisas e tensionamos elas e as separamos cada vez mais, fica muito mais fácil identificarmos o que é a verdade objetiva a respeito do mundo e o que são as opiniões, as perspectivas que sim, podem contribuir para o conhecimento total da verdade, mas que não são a verdade absoluta. É nesse ponto que nos aparecem outras perguntas filosóficas importantes e que precisam ser objetivamente respondidas. A primeira delas é: o que é algo relativo?
A segunda delas é o que é algo absoluto. E a terceira delas é o que é a verdade. A pergunta mais difícil de responder é a terceira, a última, o que é a verdade? E é por isso que nós a deixaremos para o final do vídeo. Enquanto isso, podemos nos deter nos conceitos de relativo e absoluto. Como o próprio nome diz, relativo é tudo aquilo que possui relação com algo, ou seja, é tudo aquilo que, de certo modo, se posiciona, está ou é em certa perspectiva, em certo ângulo, em uma realidade determinada e não total da realidade com relação a outra. É por isso que nós podemos dizer que a visão da bola de futebol que passa rabiscando diante dos nossos olhos como um borrão é uma visão meramente relativa, porque necessariamente a bola está em movimento diante dos olhos daquele que vê e aquele que vê está parado com relação ao movimento da bola. Perceba que aqui existe uma relação determinada. Não é uma relação absoluta, até porque a totalidade da bola não é apreendida pela visão daquele que vê. E aqui nós temos uma pista do que sejam as realidades absolutas. As realidades absolutas são aquelas que são e não podem não ser do modo como são. As realidades relativas, elas podem ser assim ou assado. Elas podem aparecer assim ou assado, elas podem ser fenômenos mentais deste ou daquele modo, justamente porque dependem da relação que une as duas coisas. E nos nossos exemplos aqui, estamos falando da mente humana que sente e que interpreta e que julga e que intelige as realidades exteriores a ela. Mas as realidades absolutas não dependem da mera relação que possuem com as coisas. Quando nós dizemos que Deus é a realidade em extremo absoluta, nós dizemos que aquele que criou todas as coisas, aquele que é a causa primeira, aquele que é a causa de todos os seres e que é o ser em excelência, propriamente dito, não possui apenas relações com as coisas que criou e que sustenta no ser. Sim, Deus possui essas relações e, nesse aspecto, ele é relativo às criaturas. Mas ele também é absoluto com relação a elas, porque, de certo modo, todas as relações que uma criatura possui com Deus, diretamente, ou até mesmo com as outras criaturas, são relações que estão por debaixo do poder e da ação divina. E é aqui que nós encontramos um ser que objetivamente é o absoluto, e é Deus mesmo. Isso porque não há relação minha ou sua ou de qualquer criatura do universo que escape do poder de Deus. Todas as outras criaturas, até mesmo os mais altos espíritos, os anjos criados por Deus, são realidades que não são absolutas no sentido extremo da palavra, no sentido absoluto, digamos assim, da expressão. Justamente porque, por maior que sejam as suas ações e influência no universo criado pelo Senhor, não são realidades que têm uma relação direta e indireta com tudo, porque ao menos o próprio Deus irá escapar dessa dinâmica. Eu entendo que o conceito de absoluto é um pouquinho mais complexo de entender do que o conceito de relativo, e essa é justamente a prova de que nós, seres humanos, somos criaturas que estamos expostas diariamente à relatividade muito mais do que ao que é absoluto, pelo menos por aparência. E isso justamente porque o funcionamento da mente humana, da inteligência humana, da razão humana é justamente um funcionamento, uma operação que depende da relatividade. Na metafísica, nós somos chamados de pessoas e o indivíduo, para ser pessoa, precisa ter razão, precisa ter inteligência em seu próprio ser, mas além disso, é necessário que tal indivíduo tenha a necessidade de relação com outros indivíduos, sejam eles outras pessoas ou não. Não há sentido em sermos pessoas que possuem no seu próprio ser, e no nosso caso na nossa alma, a inteligência, a razão, a capacidade mental de apreender as coisas, a capacidade de inteligirmos as coisas, se não há objetivamente no mundo exterior a nós, exterior ao nosso ser, realidades a serem inteligidas, a serem apreendidas, a serem postas na nossa mente.
E talvez aqui esteja uma pista do porquê aqui o relativismo, ou seja, a aceitação de que tudo é relativo em sentido total, seja uma proposta tão mais tentadora para nós seres humanos. Justamente porque no nosso cotidiano, dia após dia, nós estamos expostos a realidades relativas e nós mesmos somos realidades relativas com relação ao mundo, muito mais do que é percebido por nós aquilo que é absoluto, Deus. Deus existe, Deus é, Deus criou todas as coisas e as sustenta no ser, mas é fato que ele é naturalmente menos percebido pela nossa mente do que as realidades mais próximas que nos cercam diariamente. É por isso que é certo dizer que o pensamento religioso a nível excelente, no seu nível mais desenvolvido, só pode se dar num indivíduo que tem pleno uso da razão. Antes disso, nós podemos chamar o pensamento religioso de crença, devoção, uma realidade não total, não uma compreensão total do que seja a religião, não um entendimento racional do que seja ela, e não uma contribuição entre a fé e a razão que eleva mais ainda a excelência da religião como virtude em nós. Por fim, entendendo essa dinâmica entre o que é relativo e o que é absoluto, nós conseguimos chegar à definição clássica e escolástica do que é a verdade. Eu fico muito feliz em trazer para vocês essa definição, porque ela era um mistério para mim na primeira vez que eu a ouvi na faculdade de filosofia. Ela era um mistério porque ela me parecia uma definição muito simples, parca, pobre em conteúdo, mas por incrível que pareça, quanto mais eu aprendo a respeito das diferentes áreas da filosofia, principalmente aquelas que se relacionam com o tema da verdade, mais rica se torna essa mesma definição. Os escolásticos diziam que veritas est adequatio rei et intellectus, que traduzindo é a verdade é a adequação da coisa e do intelecto, ou do intelecto e da coisa. Numa tradução mais palpável para nós, podemos dizer que nós atingimos a verdade quando há um processo de adequação entre aquilo que nós inteligimos, entre aquilo que a nossa inteligência aprendeu sobre um objeto e o próprio objeto. Nós chegamos à verdade a respeito de algo não quando nós pensamos que algo seja de um modo ou de outro, ou quando, pela primeira aparência daquilo que nós recebemos, nós já julgamos alguma coisa. A verdade depende da adequação entre aquilo que nós recebemos do objeto, primeiro a nível sensorial e depois sobre aquilo que nós pensamos do objeto e o próprio objeto que foi recebido por nós. Sem essa adequação, não há verdade. Há apenas uma aparição, apenas um fenômeno, usando aqui as expressões usadas por Russell, dentro da nossa mente. E aí há todo o início daquela confusão idealista na história da filosofia, representado primeiramente por Kant e depois por Hegel, e aí, por fim, pela loucura de Marx, em que se afirma que tudo aquilo que aparece para nós é inicialmente uma ilusão, não é a realidade propriamente dita, não é a verdade das coisas e que a verdade, muito menos, pode ser atingida. A negação da existência da verdade que se deu a partir desses autores, mas também mais para frente com Freud, com Nietzsche, só foi possível porque não se entendeu a verdade como a adequação do intelecto à coisa, mas se entendeu a verdade como aquilo que nós recebemos da coisa somente. É por isso que no processo de pensamento, no processo filosófico de compreendermos uma filosofia ou de filosofarmos a respeito do mundo, é importantíssimo que se faça o processo abstrativo e que se volte da abstração para a realidade concreta propriamente dita. Porque é nesse movimento que ocorre a adequação entre aquilo que nós recebemos, entre o nosso intelecto e entre a coisa, entre aquilo que está fora de nós. Essa comparação é aquilo que possibilita não só a identificação da verdade, mas a percepção de que ela existe e de que ela é um objeto, ela é passível de conhecimento por nós. É a realidade que preenche a nossa inteligência como um todo. Até porque toda a atividade intelectual, a existência da mente humana e a nossa existência enquanto pessoas relativas ao mundo exterior se deve maximamente ao conhecimento da verdade da nossa parte.
E isso não ocorre porque nós realizamos um esforço interior para julgarmos o que é verdadeiro e o que é falso. Mas esse esforço, na verdade, acontece à medida em que as coisas de fora entram na nossa inteligência e, a partir daquilo que nós recebemos, nós julgamos o que está fora pela comparação entre o que está dentro da nossa inteligência e o que está fora dela. E aqui está o processo de adequação necessário para que se compreenda não só a psicologia Gestalt, que já foi citada no início desse vídeo, como também tudo aquilo que se refere à relatividade da nossa existência, à relatividade do nosso conhecimento principalmente. Conhecer é uma atividade relativa da parte do homem, o que não quer dizer que o objeto do conhecimento seja relativo. Quer dizer que o objeto do conhecimento aparece para nós, se apresenta para nós relativamente, à medida em que é necessário reapresentá-lo, compará-lo com ele mesmo do lado de fora, para que então cheguemos à verdade do que são as coisas. Quantas foram as vezes em que você precisou tirar uma espécie de prova real entre aquilo que você pensava ser verdadeiro e aquilo que você constatou de fato como verdadeiro? Todos nós já passamos por uma experiência semelhante a essa. Essa prova real é justamente o processo em que você sai de dentro da sua mente, da consideração da realidade que está em você e não na realidade mesma, e compara aquilo que você recebeu da realidade, o seu ponto de vista, a sua perspectiva, a sua parte, com o todo que é a realidade concreta do lado de fora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que ainda está começando no YouTube. Nós queremos que o canal cresça, nós queremos que ele avance, atinja cada vez mais pessoas, então a sua inscrição é muito importante. Também pedimos que você, por favor, comente nesse vídeo aquilo que você achou, para também dar uma relevância maior aqui para o nosso canal nesse nosso início, e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, porque é de extrema importância que esse tema seja de conhecimento público. Não é nada novo aquilo que nós falamos aqui, mas é necessário que as pessoas ouçam isso, principalmente aquelas pessoas que afirmam e que se posicionam de maneira rígida na posição de que não existe verdade. Hasta la vista, baby!